Olá, eu sou Silvia Ramos, sou nutricionista e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os principais conceitos em nutrientes e como a gente vê a alimentação e as tendências em relação à alimentação e nutrição nos próximos anos. Eu gostaria de agradecer o convite da Liga, na pessoa da Rebeca e do professor Negrato também. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente possa fazer as discussões. Bom, então o tema da nossa aula de hoje seria a nutrição na prática clínica, os conceitos e o panorama atual e também algumas tendências. Então, é uma aula introdutória à nutrição, no qual a gente traz alguns conceitos de fato que são importantes na prática clínica e para que também nós possamos trabalhar todo esse planejamento alimentar futuro. Eu sou nutricionista há 20 anos, atual coordenadora do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Também sou doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo e participo tanto do Grupo de Educação e Controle do Diabetes do Hospital do Rio Hipertensão, como sou colaboradora do Centro de Diabetes da Unifesp. Também sou fundadora do INSID Educacional, uma instituição a qual é destinada a trabalhar cursos na área de nutrição, saúde e alimentação. Então, o conteúdo hoje, a nossa agenda vai falar um pouquinho sobre alimentação e nutrição, os guias alimentares, os nutrientes, o panorama atual da transição nutricional e as tendências e o papel do nutricionista. Esse gráfico aqui, essa imagem, ela ilustra que falar de alimentação saudável inclui uma série de coisas e aqui a gente só vai conseguir trazer um pedacinho do que é falar de alimentação equilibrada, que está um pouco relacionado com a promoção da saúde, mas também com a infância, com o envelhecimento saudável, com a prevenção de doenças, com a disponibilidade do alimento, mas principalmente com o consumo de nutrientes, mas que ela envolve diferentes fatores e que nós estamos aí justamente trabalhando com isso para que a gente tenha uma melhor saúde da nossa população. Então, eu pergunto para vocês qual que é a diferença de alimentação e nutrição. Não é difícil eu receber no meu consultório, durante meu atendimento, alguém que fala para mim que comeu. Eu tomei no meu café da manhã mamão, comi pão com manteiga e um leite com café. Isso é uma alimentação. E outra pessoa fala, eu comi uma proteína magra, um carboidrato complexo e uma porção de fibras. Isso é falar de nutrientes. E a gente não consome os nutrientes, né? Em geral, a gente come os alimentos. Então, a gente tira esse nutricionismo de lado para falar um pouco da alimentação no formato que ela é mesmo, na forma de comida. E não só, a nutrição é uma ciência, mas a alimentação é um ato diário muitas pessoas e que deve ser, então, valorizado dessa forma. Então, a alimentação é um processo voluntário, da forma como a gente adquire os alimentos do mundo para compor a nossa alimentação, que também pode ser chamado de dieta. Né? E o alimento ele tem diversas funções e diversas fontes, pode sofrer modificação, existem substituições, né? Eles podem ter um caráter religioso, emocional, tradicional, familiar, né? Ele está muitas vezes relacionado a tabus, às proibições, e eles são variáveis no sabor, na consistência e no aroma, que daí a gente tem os gostos, né? Os sabores e os gostos pessoais relacionados, então, à alimentação. Já a nutrição, como eu falei para vocês, é uma ciência. Então, a nutrição, né, o nutricionista também, ele usa-se dos alimentos, dos nutrientes, dos outros compostos que tem os alimentos para verificar como isso interage tanto com o balanço energético, na saúde e na doença, nas diferentes fases da vida, como o organismo interage, como isso pode modificar processos biológicos. Hoje a gente já tem a
a genômica nutricional, então é como o nutriente pode modular o nosso gene, porém é um processo involuntário, porque a gente não sabe daquele alimento quanto de nutrientes nós vamos de fato utilizar. E além disso, hoje a gente tem o estudo da microbiota intestinal, e ela trabalha muito em determinar quanto daquele nutriente vai ser absorvido ou não. Então é mais algo aí para a gente estudar mais para frente. Então, né, qual que é o papel dos alimentos e dos nutrientes? Né? A gente tem o metabolismo, que vai transformar as substâncias complexas em substâncias mais simples, com o principal fundamento de fornecer energia. Né? A gente vai ter nesses processos de metabolismo, dependendo do caso, de saúde, de doença, de atividade física, crescimento, o catabolismo, então, que é a quebra desses nutrientes, a degradação desses nutrientes para formar energia, e o anabolismo, que é o armazenamento, a síntese e a construção. E aí, para isso, a gente precisa dos nutrientes que a gente chama de energéticos, que são os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, falando ainda um pouquinho de energia, a energia ela se relaciona com a química, né? Então, no Brasil a gente usa a medida quilocal ou caloria, né? Mas a gente vê fora, em outros países, a medida de quilojoule, e a gente precisa de energia, muitas vezes, para manter o nosso corpo dentro de uma temperatura considerada estável, normal, né? Então, esse termo quilocaloria, ela vem, né, da quebra, então, da degradação desses nutrientes, dos macronutrientes, para fornecer calor ao nosso organismo. Já, então, pensando na ingestão energética, a gente tem grupos de nutrientes que são distintos, os nutrientes essenciais, que daí seriam os energéticos e não energéticos. Dentro dos energéticos, nós temos os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que eu vou falar um pouco mais detalhadamente de cada um deles. E os não energéticos, que são as vitaminas e os minerais, e a água, mas são todos essenciais. E como nutriente não essencial, eu listo aqui o álcool, porque ele fornece energia, cerca de 7 quilocalorias. O que depende para eu saber quanto de energia e qual nutriente que eu preciso mais ou mesmo menos, né? São várias as influências do nosso meio ambiente, mas principalmente do sexo ou gênero, a idade, né? A atividade que a pessoa exerce, o peso, a estatura, o estado biológico, o clima influencia bastante, então é normal as pessoas tenderem a comer mais no frio, justamente para conservar o calor no organismo, né? Na gestação a gente tem uma demanda diferente, que é um estado biológico, durante o estirão do crescimento na infância, em diferentes atividades físicas a gente pode ter mais ou menos necessidade de energia. E tudo isso tem que ser olhado de uma forma muito ampla e integrada para não ser esquecido nada. Então, em uma consulta nutricional, onde a gente faz essa avaliação, além disso, muitas outras coisas são perguntadas justamente para que a determinação dessa energia seja adequada. É claro que existem métodos como a calorimetria direta, que determina a quantidade de energia que a pessoa precisa. Porém, ela não avalia as interferências, as influências que pode ter no metabolismo daquela pessoa. Né? Então, a recomendação de energias e nutrientes é propiciar à população dietas adequadas, né? Com um aspecto principalmente preventivo de doenças, e não de doenças apenas carenciais, mas também de doenças relacionadas ao excesso de nutrientes. Hoje no Brasil a gente não tem os nossos guias alimentares de recomendação de nutrientes, então a gente usa as recomendações dietéticas americanas, do Institute of Medicine, ou DRIS, trazem para a gente a quantidade mínima que a gente deveria consumir de um alimento e também a quantidade adequada, ou AI, de nutriente, para que a gente possa ter um efeito preventivo e qual é a quantidade máxima daquele nutriente para ele não ter um efeito deletério. Então, também é um outro aspecto que tem que ser levado em consideração quando a gente fala na distribuição da energia e dos nutrientes.
Tudo isso, na verdade, o que a gente quer é um grande equilíbrio, né? Um equilíbrio para que o nosso paciente tenha o objetivo dele, que no final das contas é a saúde ou o tratamento de uma condição ali apresentada. Então, pensando nisso, a gente tem já bem descrito, né? E são bases da nutrição, princípios da alimentação. Pedro Escudeiro escreveu lá em 1937 e até hoje a gente lembra bastante. Existe uma linha da nutrição que não trabalha com isso, mas se a gente analisar, ela é bem válida ainda hoje, quase 100 anos depois. Que são as 4 leis ou princípios da alimentação. O primeiro que é a quantidade, que fala sobre o total consumido de alimentos e nutrientes, a qualidade, né, que são os nutrientes necessários, e se eles estão presentes ali, a adequação de acordo com o ciclo da vida e a harmonia entre aqueles nutrientes. Se tem um equilíbrio entre a quantidade, qualidade e a adequação. Então, se a gente pensar nisso na prática, não é difícil de fazer, né? Mas muitas pessoas não têm o conhecimento necessário para levar essas leis em frente. Por isso, né, o Brasil, né, ele transformou todas essas orientações com o passar dos anos em guias alimentares, que na verdade elas refletem parte de uma política de alimentação e nutrição, né, para traduzir o hábito alimentar do país. Então, até a década de 90, foi utilizado por bastante tempo a roda dos alimentos. Então, a gente tinha a roda até nos livros, né, do primeiro do ensino fundamental. A partir de 1992, os Estados Unidos adotou a pirâmide, então, como base, os alimentos que a gente tinha maior consumo, e isso foi no Brasil adotado em 1999, né, também por professores, adaptada por professores da USP, aqui da Faculdade de Saúde Pública. E aqui nessa pirâmide ainda era orientado a quantidade das recomendações. Aí em 2014 foi lançado um novo guia alimentar que tem uma outra proposta que classifica os alimentos de acordo com o grau de processamento e que nós já vamos ver logo mais. Então, essa é a cara aqui do nosso guia alimentar da população brasileira. Ele teve uma recente discussão no âmbito político, né, envolvendo o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, solicitando mudanças nesse documento. Ele é um documento bastante gostoso de ler, eu sugiro a leitura para vocês, porque ele é feito tanto para o profissional como nós, mas também é fácil de entender pela população. E é claro que a gente pode traduzir essas informações para elas ficarem mais claras para a nossa população. Então, o Guia Alimentar de 2014, além dele trazer essa nova classificação dos alimentos, ele traz o incentivo às práticas alimentares saudáveis, né? Tanto no âmbito individual como coletivo, resgatar um pouco do comer, né? Proteger a saúde e trazer essa segurança alimentar e nutricional para as pessoas. Então, como eu falei para vocês, aqui ele é dividido em 3 categorias, então, do que a gente deveria comer mais para o que deveríamos comer menos ou em menor quantidade. Então, a gente deveria fazer base da nossa alimentação alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos processados, que levam algum ingrediente culinário, passam por alguma industrialização, que envolva a adição de algum ingrediente, são chamados de processados, e ultraprocessados são aqueles alimentos que são muito transformados para a indústria, pela indústria, que perdem as características iniciais deles. Eu deixo aqui como sugestão esse vídeo também, para que vocês possam assistir futuramente. Em relação aos nutrientes, eu vou falar um pouco mais dos macronutrientes, né? Uma vez que para falar de micronutrientes a gente precisaria talvez aí de um semestre inteiro. Então, em relação aos nutrientes, principalmente aos nutrientes energéticos, né? Vamos começar falando dos carboidratos. Então, a gente sabe a importância dos carboidratos, eles são classificados em relação à nutrição em 3 grupos: os carboidratos simples, que incluem os monos e disacarídeos,
os oligosacarídeos, que têm papel importante no intestino e na microbiota intestinal, e os polissacarídeos, que são considerados os carboidratos complexos e envolvem as fibras. Uma abreviação comum que a gente utiliza na prática clínica de carboidrato é CHO, porque também são os elementos químicos na composição dos mesmos. Né? O que acho que é importante a gente pensar que, em termos de carboidratos simples, né, eles são de absorção rápida, a glicose é a única fonte de energia que o nosso cérebro utiliza para o funcionamento. Né? A gente tem aí a frutose como um monossacarídeo que vem despertando interesse, porque o consumo excessivo de frutose, né, está relacionado à doença gordurosa não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica, então o excesso, a gente observa muito isso nos americanos obesos, que fazem muito uso de sucos de frutas e xaropes à base de milho, né? Então, tudo isso tem uma quantidade de frutose, então no Brasil a gente já consegue orientar o paciente a entender um pouco melhor sobre quando consumir, e a gente tem os polióis também, o sorbitol, o xilitol, que hoje são considerados aí os edulcorantes, mas são monossacarídeos. Tem um metabolismo diferenciado, tanto da glicose quanto da galactose. Os disacarídeos, então sacarose, lactose e maltose. Os oligosacarídeos, então a maltodextrina, como eu falei, importante função intestinal. E os polissacarídeos, que tem aí o amido, o glicogênio, a celulose e as fibras em geral, que são considerados os complexos. Complexos porque o organismo vai ter maior dificuldade em degradar e absorver. Então, em relação à frutose, como eu tinha comentado para vocês, né, no fígado ela tem uma mudança, né, tanto presente nas frutas quanto no mel, né, no fígado ela se transforma rapidamente em glicose, que pode ser convertido o excesso em triglicérides e formar, então, essa camada de gordura ao em volta do fígado, né. As fontes, né, principalmente da glicose, estão em praticamente todos os alimentos, né? E da galactose, a gente sabe que faz parte da lactose presente no leite e que no fígado é transformada em glicose. E tem pessoas que têm intolerância à lactose e tem a doença que chama galactosemia, que daí a gente não pode ter a galactose presente na alimentação. Em relação aos disacarídeos, a gente já falou um pouco mais, né? Lembrando que a lactose ela é mais presente no leite e menos presente no queijo. Então, uma pessoa com intolerância à lactose pode tolerar um pouco mais ou menos, né? A sacarose, que é o nosso famoso açúcar de mesa, também presente no mel, no açúcar de beterraba, e a maltose, que é o açúcar do malte, mas também está em grãos em germinação também. Né? Então, são vários disacarídeos diferentes que são absorvidos rapidamente no nosso organismo. Já os polissacarídeos, então, são cadeias grandes de carbono, e eles podem ser digeríveis, né? Então, eles têm uma ligação entre eles, uma ligação alfa, que pode ser quebrada pelas enzimas digestivas e pancreáticas, e já as ligações betas não são quebradas, então não são digeríveis, então a gente considera esse polissacarídeo como fibra. Né? Em relação aos digeríveis, por mais que eles sejam digeríveis, a forma como que ele vai ser digerido e adaptado para cada condição da saúde ou da doença está relacionado um pouco à cocção, porque quanto mais eu cozinho esse alimento, eu quebro essas ligações alfa, tá? Além disso, eu melhoro um pouco o sabor e também facilita a digestão. Por quê? Arroz cru, batata crua, elas não têm um sabor palatável, pelo menos na cultura brasileira. E eu consigo melhorar também o sabor. Então, ele é principalmente presente nas sementes, nas raízes, nos tubérculos, nas folhas, nos caules. A gente tem o amido e ele fica mais atrativo quando cozido.
E quais são as principais funções do carboidrato? Então, fornecer energia, né? Então, cada 1 grama de carboidrato, que é diferente de 1 grama do alimento, tá? Fornece 4 calorias. Formação do tecido adiposo, então o excesso de carboidratos que não foi utilizado como combustível energético se acumula no tecido adiposo para futuros usos, e aí a gente tem endemicamente a obesidade, pelo excesso de carboidratos e gorduras que é consumido, é a única fonte de energia para o cérebro, então o cérebro precisa de glicose, então uma coisa importante é quando a gente fala de dietas que não têm carboidratos, a gente está prejudicando o desempenho cognitivo e tem que ver se isso é viável ou não. A lactose, né, além de ter a função de sacarídeo, ela também atua como alimento para as bactérias intestinais e também os carboidratos têm função estrutural, principalmente na ribose, como ácido nucleico. Né? A recomendação diária varia bastante, mas aqui eu coloquei uma recomendação geral, que em geral se utiliza, que é usar de 45% a 60% do valor energético, o valor calórico total de uma dieta, se darem carboidratos. Então, numa dieta, numa alimentação de 1.000 calorias, se eu for trabalhar com 45%, 450 calorias teriam que ser de carboidratos. E eu posso trabalhar neste intervalo. Aqui algumas fontes, né? Então, fontes de cereais, leguminosas, hortaliças, frutas, né? Que tem diferentes tipos de carboidrato e que a nossa alimentação deve conter o mais possível de variedade dessas fontes alimentares. E falando um pouquinho sobre carboidratos não digeríveis, a gente tem as fibras, então, quer dizer, as enzimas digestivas e pancreáticas não conseguem degradar, elas também não fornecem energia. Por outro lado, o consumo de fibras melhora a saciedade, isso é muito importante, então elas são excretadas aí pelo sistema digestório. Né? E tanto as fibras insolúveis quanto as solúveis, em diversos estudos, elas estão relacionadas à prevenção de doenças como diabetes tipo 2, câncer de colo retal, câncer de mama, né? Obesidade, estão relacionadas também ao tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, a obstipação, e também é utilizado no tratamento ou no manejo, né, do diabetes, das dislipidemias. Então, a gente tem uma versatilidade grande das fibras. Lembrando que as solúveis formam o gel no intestino, então ela reduz a absorção de alguns nutrientes. Colesterol e glicose são deles, mas pode ser de outros também, micronutrientes. E as insolúveis têm mais como papel aumentar esse bolo fecal e tornar essa eliminação mais rápida e mais fácil. Lembrando que o consumo aumentado de fibras deve ser acompanhado do aumento do consumo de água para não formar um efeito reverso, um efeito de obstipação intestinal. Né? Então, a gente tem aí várias funções e as fibras hoje são muito estudadas. Eu tive a honra de fazer também o meu doutorado com fibras e pude verificar isso na prática, o quanto hoje a fibra ela entra dentro do manejo clínico, no tratamento e na prevenção de algumas doenças. A recomendação diária é de 25 a 30 gramas ao dia. A OMS está revisando esses valores para propor diferentes quantidades, né, de fibras, justamente visando a prevenção. Então, nesses últimos estudos, 29 gramas seria o mínimo para a prevenção de algumas doenças, mas por enquanto a gente não tem isso fechado. Já em relação às proteínas, né, elas são componentes mais complexos, mas são fundamentais em várias situações, porque elas têm muitas funções. Então, e função estrutural, como colágeno, contrátil, como a actina e miosina, catalisadoras, como as enzimas, transporte, né, como as lipoproteínas, a hemoglobina, fornecem calorias também, então 4 calorias por grama de proteína, embora não seja a sua função primordial.
fazem parte de hormônios como insulina, glucagon e outros, e proteína, para vocês saberem, significa de primeira importância. Então, são os nutrientes, é um nutriente que é mais do nosso organismo, ele tem uma importância, ele é mais preservado. Quando a gente começa a fazer a degradação proteica, significa que está faltando algo no nosso organismo. E aí, uma proteína é formada aí de vários aminoácidos. Antes a gente tinha uma classificação, né, de essenciais e não essenciais, e hoje a gente já tem os aminoácidos essenciais, né, que é aqueles que o nosso organismo não produz e a gente precisa obter dos alimentos, também podem ser chamados de indispensáveis, né, e dispensáveis, né? Os não essenciais, então, que a gente consegue obter, o nosso organismo ele consegue produzir por outras fontes, e aqueles que são condicionalmente indispensáveis, dependendo da idade, do ciclo da vida, da situação clínica. Então, a gente tem alguns aí para avaliar, né? Então, pensando num idoso, né? Um idoso que precisa manter massa muscular, a gente tem falado muito de leucina, né? Se a gente está falando de intestino, a gente está falando hoje em dia muito de glutamina. Se a gente está falando de cicatrização, a gente está falando de arginina. Então, depende de cada situação, a gente vai ter um aminoácido que ele vai ser mais ou menos necessário para aquele indivíduo. O que é importante a gente saber é que nem todos os alimentos contêm todos os aminoácidos. A gente antes chamava de um alimento que tinha todos os aminoácidos de alto valor biológico, mas a gente já sabe que hoje que algumas combinações alimentares fazem o par perfeito. Quer dizer, quando a gente pega um alimento que não tem todos, né, e junta com o que está faltando ali, a gente consegue fazer o par perfeito, que seria o caso, por exemplo, do arroz e feijão, né, do pão francês com queijo. Então, um cereal como a leguminosa, por exemplo. Então, tudo isso a gente consegue trazer para dentro do prato numa alimentação bem equilibrada. Por isso que a prescrição dietética, que é uma atividade privativa do nutricionista, ela é tão importante para ver estes detalhes que a gente consegue entender por quê, né? Então, se uma pessoa se tornou vegetariana aqui, a gente, se ela não tiver uma combinação adequada dentro das refeições, ela vai ter falta de nutrientes. E aí ela não vai se sentir bem, vai ter falta de foco, falta de energia, então ela precisa ser orientada para que a restrição dela em relação a alimentos de origem animal, ok, mas que ela precisa se adequar aos alimentos de origem vegetal da melhor forma possível. Né? Então, é importante, quando a gente fala da digestão das proteínas, se eu tiver alguma dificuldade, pensando leis da mastigação no estômago, quando tem uma cirurgia bariátrica, hoje em dia, o que é muito comum, eu vou ter uma dificuldade na digestão de proteínas e talvez eu tenha uma menor chegada de aminoácidos na minha corrente sanguínea. Então, todas essas condições, né, onde eu tenho hipocloridria, uma mastigação ineficiente, onde eu tenho uma restrição do conteúdo gástrico, do tamanho do estômago, uma diminuição de intestino delgado, eu vou ter uma restrição da quantidade de aminoácidos que vão ser absorvidas. E isso causa uma necessidade extra e que deve ser avaliada individualmente. Em média, a necessidade diária de proteína equivale a 10 a 15% do valor calórico da dieta, podendo ser mais, de acordo com a recomendação, né, com a fonte da recomendação, como eu comentei para vocês, e as principais fontes de origem animal, as carnes em geral, né, de todos os animais, as vísceras, os ovos, o leite e os derivados, sendo o ovo considerado uma proteína de altíssima qualidade, né? Já foi muito renegado o ovo por conta do colesterol, mas a gente hoje já sabe que não é o problema o colesterol que faz subir o colesterol sanguíneo, e sim outros ácidos graxos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E os alimentos de origem vegetal, que também tem bastante proteína, são as leguminosas, então feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, e o brasileiro tem consumido pouco
acordo com as últimas pesquisas, né, de orçamento familiar, ou próprio Digidel, que é a pesquisa telefônica, quando a gente consome os vegetais integrais, a gente tem uma maior quantidade de fibras, e os cogumelos também são uma boa opção de fontes de fibras. Mas é claro que a carne contém maior quantidade, então a gente precisa aqui, se a pessoa não consome carne, adequar a quantidade de origem vegetal ou cogumelos para que atinja e supra essa necessidade de 10 a 15% do valor calórico da dieta. Em relação aos lipídios, a gente aí vai falar um pouquinho mais dos ácidos graxos, né? Mas a gente tem as gorduras neutras, que são os triglicerídeos, que é a base de tudo, os compostos, né? Então, quando eu tenho uma gordura neutra misturada com outro componente, então o fosfolipídio, que é um triglicerídeo com fósforo, que forma as membranas, as lipoproteínas, os glicolipídios, e os derivados que misturam com alguma outra substância, como o colesterol. Então, só lembrando aqui, né, o desenho de um triglicerídeo. Então, 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol juntas vão formar um triglicerídeo, e essa é a forma com que a gente encontra no nosso organismo esse tipo de gordura, o lipídio fica armazenado na forma, em geral, de triglicerídeo. Pensando então que um triglicerídeo é formado por ácidos graxos, a qualidade do ácido graxo vai determinar como que vai ser esse meu armazenamento. E hoje a gente já sabe que além de ácidos graxos essenciais e não essenciais, a gente também tem os ácidos graxos que são mais benéficos à saúde e aqueles que podem ajudar e causar doenças. Estou falando dos ácidos graxos essenciais, são aqueles que não são sintetizados pelo nosso organismo, que são os ácidos graxos linoleico e linolênico. Então, eles precisam vir de fontes externas, como óleos vegetais, peixes de água profunda, salgada, como arenque, salmão, sardinha, né, atum. E os ácidos graxos não essenciais são produzidos pelo organismo a partir de outras substâncias. A gente precisa primeiro entender isso, né, que a gente precisa ter os essenciais, e de acordo com a fase da vida, a gente precisa de mais essenciais. Um exemplo é a gestação, que a gente precisa do DHA, que é um ácido graxo essencial, muito importante na gestação. Em relação ao tipo de ligação, o ácido graxo ele pode ser saturado, então ele tem uma dupla ligação apenas em uma cadeia linear, e já um ácido graxo insaturado, ele tem mais de uma dupla ligação e uma cadeia que não é linear. Tá? Em relação aos saturados, por eles terem essa cadeia linear, eles são de mais fácil empacotamento. Então, quando essa gordura é absorvida, ela forma mais rápido um triglicérides comparado ao insaturado, que tem uma dobra na cadeia. Tá? Os ácidos graxos, então, saturados, eles são principalmente encontrados em produtos de origem animal, naquelas gorduras sólidas, como a gordura da carne, o sebo. Os principais é o palmítico, o láurico, o esteárico, mas eu também tenho em alguns alimentos de origem vegetal, como no coco. Então, a gordura do coco, ela é sólida em meio ambiente, e por isso ela é um ácido graxo saturado. Então, eu posso utilizar, mas não para todas as pessoas, né? Uma pessoa que tem uma limitação do ácido graxo saturado, eu não vou utilizar aí, por exemplo, a gordura do coco, tá? Então, eu tenho o palmítico, né, o esteárico. Então, as carnes são fontes de ácidos graxos saturados, os leites e os derivados, e de vegetal, o coco, a palma e o babaçu. Então, como a gente hoje sabe que os ácidos graxos saturados em excesso na alimentação são responsáveis por aumentar os níveis de LDL colesterol no sangue, e o LDL colesterol, juntamente com outros fatores de risco e outras condições clínicas, podem causar aterosclerose e eventos cardiovasculares, a gente pode fazer restrição, tanto no tipo de carne, então carnes que têm uma menor quantidade de gordura, ou que têm um pouca gordura, como peixes brancos, pelo menos, né? Os leites, utilizar versões semidesnatadas e desnatadas, e evitar óleos vegetais dessa linhagem aqui, que tem maior quantidade de ácido graxo saturado e não teria nenhum efeito benéfico para esse paciente que já tem uma
dislipidemia. Já os ácidos graxos insaturados, então, como eu falei, possuem duplas ligações, eles têm, vamos dizer, uma dobra na cadeia, né? Eles podem ser mono, se ele tiver só uma dupla ligação, ou poli, se ele tiver mais de uma dupla ligação. Os monoinsaturados, em geral, a gente encontra no azeite de oliva de boa qualidade, no óleo de canola, no abacate, nas castanhas e nas oleaginosas. E aí, às vezes, a gente não consegue tanto colocar isso na alimentação das pessoas pelo acesso financeiro. Então, a gente acaba utilizando como fonte, se for possível, os óleos vegetais, né? E, na época, o abacate. Né? Já em relação aos poliinsaturados, a gente tem todos os óleos vegetais, em maior quantidade na soja, no canola, mas a gente tem no azeite. Na linhaça, a gente tem um outro tipo de ácido graxo também bastante importante. E na chia, né? Então, a gente tem na chia um ácido graxo também poliinsaturado que pode ser útil aí na prevenção de algumas condições cardiovasculares. Também na forma dos peixes, né, no óleo do peixe, na formato de ômega 3. Em relação ao ômega 3, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque às vezes é vendido como ômega 3, mas será que tem a quantidade dos ácidos graxos essenciais, EPA e DHA, que realmente a pessoa precisa? Né? A gestante precisa de uma quantidade, o idoso de outra, a criança de outra. Então, a gente precisa analisar e para ver se é um ácido graxo, um óleo de peixe purificado, que não tenha mercúrio. Então, são cuidados que a gente também tem na nossa prática clínica. Então, dentre os ômegas, aqui o ômega 3, eu tenho aqui a linhaça, né? O alfa-linolênico, o ômega 3, o doxahexanoico e o eicosapentaenoico, que são condicionalmente essenciais. E aqui eu tenho o linolênico, que é considerado essencial, o ômega 6. E o não essencial, mas muito importante na nossa alimentação, é o ômega 9, aqui representado pelo azeite. Aqui um ranking dos peixes, né, mais consumidos aqui que a gente tem ômega 3. Então, não precisa comer salmão, né? A sardinha é um peixe que tem quantidades boas, a cavala e o arenque também, mas a sardinha é um peixe barato e fácil acesso, principalmente para quem mora mais próximo ao litoral. Mas para quem mora longe do litoral, todos os outros peixes também têm difícil acesso. Se a gente conseguir orientar, a recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que se faça o consumo de um peixe rico em ômega 3 e não frito, de 2 a 3 vezes por semana, como forma de prevenção, né, da doença cardiovascular. Falando um pouquinho dos ácidos graxos trans ou cis, né, o ácido graxo, conforme ele for mais saturado, ele é mais denso, então a gente já falou isso, e quanto ele for mais insaturado, mais ligações, ele é mais líquido, a gente vai observar isso também. E quando eu faço o processo de hidrogenação, eu estou adicionando hidrogênio ali e eu estou formando num óleo vegetal que é insaturado, eu estou formando um ácido graxo saturado, eu estou saturando aquela cadeia. E aí eu tenho uma gordura que a princípio era líquida, se tornando sólida. Um grande exemplo é a gordura vegetal hidrogenada. Então, ela era um óleo vegetal, provavelmente um óleo de soja, que passou por um processo de mudança, um processo industrial, que deixou ela sólida e tirou as cadeias, transformou ela em ácidos graxos, que são ácidos graxos trans. Estes, sim, né, que são muito utilizados na indústria em geral, têm um poder aterogênico importante e não devem ser consumidos na alimentação. Não tem nenhuma recomendação porque não é indicado. A gente consome, né, muitas vezes sem saber, porque nas porções, nas rótulos, a gente não tem esta informação. Então, aqui só para a gente ver, né, um ácido graxo trans, então ele pega aquela cadeia, então se torna uma cadeia retilínea, lembra? Mais fácil de empacotar e entrar para o triglicérides, e aqui a cadeia cis, que é a cadeia original, que é dobradinha, mais difícil de empacotar. Então, ele transforma numa gordura de mais rápida absorção também.
Os lipídios têm aí diversas funções, né? Então, eles fornecem energia, então cada 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias, é um combustível de reserva, né? Para médio prazo, vamos dizer assim, né? Que o primeiro combustível nosso é a glicose, o glicogênio, né? Ele tem uma ação protetora sobre as proteínas, então quando ele poupa a proteína, não deixa que ela seja degradada, fornece os ácidos graxos essenciais, que são importantes na visão, no desenvolvimento cerebral e nas funções cognitivas, ajuda a transportar as vitaminas lipossolúveis, confere sabor assim aos alimentos, ajuda a retardar o esvaziamento do estômago, promovendo maior saciedade, né? No tecido subcutâneo, promove a proteção térmica, evita a proteção contra choques do tecido visceral e é componente funcional, estrutural das células. Então, a gente não pode viver sem lipídios. Porém, a gente pode escolher lipídios de melhor qualidade no nosso dia a dia. A necessidade média, né, de lipídios é entre 25% e 30% do valor calórico total da dieta, e dependendo da condição clínica do paciente, a gente vai fazer um manejo, quanto que deve ser de mono, de poli e de saturados, para que a gente tenha um manejo e uma resposta clínica melhor. Né? Então, onde a gente encontra lipídios? Em muitos alimentos, né? Então, alimentos sólidos ou semissólidos, como manteiga, creme de leite, banha, toucinho, gordura que envolve as carnes, o bacon, né? Os vegetais, né? Onde a gente tem fontes que podem ser extraídos do óleo de forma líquida. Então, nas nozes, nas castanhas e todas as oleaginosas, os óleos vegetais em geral, a gente tem fontes líquidas de lipídios e também a gente tem aí o abacate como uma fruta que tem bastante quantidade de lipídio, o abacate ou avocado, e também o coco também como uma fonte de lipídio. Em relação aos micronutrientes, não vai dar para a gente se ater muito, mas o que é importante? Eu não tenho função de macronutrientes sem adequação de micronutrientes. Por quê? Para que eles façam todas as funções, seja estrutural, energética, regulatória, enfim, estrutural, a gente precisa de componentes que são as vitaminas e os minerais para que isso aconteça. E eles são essenciais à nutrição. Então, não pensando só no estado carencial, mas no estado funcional deles. Eles atuam como componentes funcionais para que eu consiga ter uma nutrição mais saudável e uma saúde melhor também. Então, eles atuam como coenzimas. Então, por exemplo, o selênio atua dentro da coenzima antioxidante, ou é um precursor para fazer o transporte de alguns nutrientes, né, como o iodo, para fazer fazer a formação dos hormônios tiroidianos. Muitos atuam no sistema antioxidante, mas também podem ser pró-oxidantes, se tiverem em quantidades adequadas, na regulação genética, na visão, na formação óssea, como a vitamina D, na visão, como a vitamina A, no crescimento celular, né? Na imunidade, que hoje se fala muito, então a gente precisa ter todos esses micronutrientes em quantidades adequadas no nosso organismo. E o que é uma quantidade adequada? É o mínimo que a gente deve trabalhar para que não tenha carência. Então, como a gente vai saber? Se a pessoa não consome um grupo alimentar inteiro, vou dar exemplo, o grupo alimentar inteiro do leite e dos seus derivados, qual que é o principal nutriente que eu tenho ali? O cálcio. Então, provavelmente, ela vai estar com uma deficiência do cálcio. Ou eu vou buscar em outros alimentos, que vai ter uma disponibilidade à absorção menor, ou eu vou ter que fazer uso da suplementação e avaliar se ela responde bem a isso. Para quê? Para que as outras funções dos outros nutrientes não sejam comprometidas. Bom, falando agora um pouquinho do panorama atual, o que é importante a gente trazer é que, com todos esses nutrientes, embora esses sejam conceitos básicos de nutrição, a gente tem um panorama atual bastante desfavorável ao consumo alimentar. Né? Então, a gente tem, nos últimos 40 anos, um aumento importante, tanto no Brasil quanto no mundo, de adultos
com sobrepeso e obesidade. Então, no sobrepeso, de 1975 a 2016, a gente duplicou o valor, e de obesidade, quadruplicou o valor para os adultos. Então, vamos entender o que aconteceu nesses últimos 40 anos para que a gente tivesse esse aumento tão expressivo da obesidade. A gente teve um maior acesso à alimentação, mas a gente teve acesso à informação sobre a alimentação? Não para todo mundo. A gente teve muitas políticas de alimentação e nutrição, mas isso não chega para todo mundo, porque o nosso país tem dimensões continentais e a gente não consegue ter esse acesso. Então, a carga desses últimos 40 anos, que é a minha carga, né, dos últimos 40 anos, eu passei por tudo isso. Então, a gente observa hoje, né, além de outros fatores que contribuem para a obesidade, né, a mudança do padrão alimentar. Antes, a gente falava que a gente estava passando por uma transição nutricional porque a gente tinha deixado a transição epidemiológica, mas as doenças, né, transmitidas por vírus, bactérias, né, em geral, voltaram também. Então, a gente está vivendo as duas coisas, mas a gente não precisa mais dizer que a gente está numa transição. Nós estamos, infelizmente, consolidados como uma obesidade, um país obeso, onde a maioria tem excesso de peso. Né? Então, a transição nutricional, quando a gente falava, então a gente saiu da desnutrição, da deficiência de micronutrientes, como anemias carenciais, o bócio endêmico, a deficiência de vitamina A, que era muito vista na década de 70, né? O excesso de peso agora, e as doenças crônicos não transmissíveis. E tudo isso aumentou, então, essa obesidade e essa incidência da diabetes, doenças cardiovasculares em geral, são as doenças crônicas não transmissíveis e também o câncer. E tem muito relacionado ao consumo alimentar, porque o consumo alimentar desordenado gerou a obesidade e a obesidade precipita todas as alterações metabólicas, né? Então, resistência à insulina, aumento da pressão, elevação do triglicéridos, que vão dar aí um start para as doenças crônicas. Então, a gente não pode não deixar de avaliar o consumo alimentar corretamente, seja em nível individual ou populacional, né? Além disso, a transição nutricional tem a ver com as mudanças econômicas, então, como eu falei, maior acesso, né, aos alimentos, demográficas, regiões que foram mais adensadas demograficamente, e também as condições de saúde, que pelo menos, né, um pouco mais de acesso à saúde a população brasileira está tendo. E quais são os eixos, então, dessa transição nutricional? O que aconteceu e que a gente tem acompanhado nas últimas pesquisas? Então, a gente tem grandes pesquisas que avaliam isso. Uma é a pesquisa de orçamentos familiares, ou POF, que é feita pelo IBGE. E a gente tem uma outra pesquisa, que é o Vigitel, que é a vigilância epidemiológica e nutricional feita por telefone nas principais capitais, que trazem um panorama de como que está a nutrição no país nos últimos anos. São publicadas periodicamente, tá? Então, quais os eixos que a gente viu? Que no consumo alimentar, a gente teve um aumento do consumo de industrializados, um aumento da densidade energética, então, comer um alimento pequeno, mas que ele era muito calórico, e um baixo consumo de frutas, verduras e legumes, né, de FLV. Eu colocaria aqui também que houve uma redução do consumo de feijão na população brasileira, tá? Aumentou a renda, né, e esse aumento de renda está associado nessa pesquisa ao aumento de gorduras, principalmente as saturadas e os carboidratos simples. Então, nos estratos que a gente tem maior renda, a gente também tem maior consumo de gorduras. A escolaridade é determinante, mas quando a gente cruza escolaridade com renda, a gente vê que a renda está relacionada ao aumento do consumo calórico, energético em geral, mas essas pessoas também consomem frutas, verduras, legumes em geral. Tá? E a atividade física, né, que mudou. A gente saiu do operacional e está gerenciado. Então, a gente fica muito mais tempo sentado, muito mais tempo na TV, e agora a gente fica muito mais tempo online com toda essa mudança que a gente teve e que a gente não sabe o quanto de legado, né, essa pandemia, esse momento de se recolher um pouco, vai trazer para todos nós.
E quais são as tendências, então? A tendência, então, em alimentação, né, é pensar no comportamento alimentar. Então, aqui a gente estava falando de nutrientes e de alguns alimentos, falamos de algumas combinações, mas a tendência hoje não é só a gente avaliar o alimento, é avaliar a atitude e o comportamento que essa pessoa tem em relação à alimentação. Então, tempo para planejar a alimentação, se ela se planeja, compra, ela partilha habilidades. Então, antigamente, a gente cozinhava e aprendia a cozinhar com os avós, isso é uma coisa que está retornando, e a forma como que se come junto com a família, se come separado, se come fazendo outra atividade ou não, então as atitudes e os comportamentos, e também o ambiente, onde ela adquire e onde que ela vai comer, seja no restaurante ou seja em casa. Tudo isso está relacionado ao comportamento. Além disso, a gente pode acrescer, né, pensando em comportamento, quais são os sentimentos ou as sensações que ela tem em comer algum alimento, porque na privação a gente acaba comendo muito. Porém, quando eu saboreio mais, eu tenho maior saciedade, aquele alimento ele tem uma função mais adequada no meu organismo. Então, somado ao comportamento, a gente tem técnicas que vão explorar mais isso, que são as técnicas de comer com atenção plena, que eu colocaria aqui. Então, a gente não pode ver só nutrientes, vou dar mais carboidrato para essa pessoa, eu vou dar mais proteína. Não, se eu vou dar mais carboidrato, eu vou dar o quê? Vou dar arroz, mas eu vou dar batata também, vamos fazer um nhoque, né? Então, eu já estou fazendo uma combinação. Como que ele vai comer? Qual vai ser a textura? Ele vai planejar. Então, tudo isso é muito importante e foi trazido pelo Guia Alimentar da População Brasileira, que é tão importante, uma leitura que eu recomendo muito que todos vejam. Então, falando um pouquinho do guia alimentar, ele traz os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles obtidos diretamente das plantas ou dos animais, que sofrem poucas alterações ou nenhuma. Então, ou são lavados, descascados, cortados, mas eles não sofrem adição de nada. Né? Podem ser congelados também. Já os alimentos processados, eles já vão para uma indústria e eles têm adição de algum ingrediente, seja sal, açúcar, óleo, né? Algum nutriente, algum alimento de uso culinário para durar ele mais tempo. Né? Deixar ele com sabor também mais agradável. E os ultraprocessados são aqueles que são feitos na indústria de vários ingredientes modificados. A gente costuma falar que são nomes não conhecidos, né? E tem muitos aditivos químicos, seja corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, conservantes, e a gente começa a não comprar, você não compra algumas coisas no supermercado. Então, esse é um alimento ultraprocessado, então a gente costuma dizer isso. Né? Que é um alimento. Então, a gente deve consumir mais os alimentos in natura ou minimamente processado e diminuindo gradativamente. Essa orientação das escolhas do guia alimentar por si só, ela já promove uma grande mudança no hábito alimentar dos indivíduos. Aqui vou dar um exemplo para vocês, né? Um alimento in natura, por exemplo, o abacaxi. Quando eu faço um abacaxi em calda, adiciono água e açúcar, ele se torna um alimento processado e vai para a lata. E já quando eu faço um suco em pó, onde eu uso menos que 1% do sabor do abacaxi, eu tenho um ultraprocessado. Né? Do milho a mesma coisa, então eu tenho milho in natura ou milho seco para pipoca, né? Ou o milho polenta, né? Ou milho fubá, que foi triturado, mas quando eu adicionei alguma coisa, que no caso, milho em conserva, adicionei água e sal, ele se tornou processado. E quando eu usei parte desse sabor, fiz uma textura diferente, ele se tornou um salgadinho de milho em pacote, ele se tornou um ultraprocessado. Então, esses conceitos são os mais simples possíveis e que a gente deve replicar continuamente para todas as pessoas, porque faz diferença no hábito alimentar de cada um. O guia alimentar, ele traz, além dessa orientação dos grupos, né, dessa nova divisão, ele também traz regionalização. Então, o que se costuma se comer em cada local? Então, aqui em São Paulo, né, um suco de laranja, um pão com manteiga e uma fruta, um leite com café, um pedaço de bolo, aqui, né, no Nordeste, um pedaço de cuscuz,
também café com leite, pão de queijo. Então, a regionalização é importante. Então, não é porque eu estou no sul que eu não vou orientar um alimento que seja natural ou minimamente processado do Nordeste. Também traz isso para os pratos de almoço e jantar, e aí isso a gente chama de comida de verdade. Comida de verdade é aquela que não é processada, que é feita em casa com o mínimo de ingredientes culinários possível. E para a gente conseguir tudo isso, a gente tem que seguir os 10 passos para a alimentação saudável que esse guia traz para a gente. Então, o que fazer? Os alimentos in natura ou minimamente processados, a base da alimentação. Utilizar os óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades quando a gente vai temperar ou criar uma preparação. Limitar o consumo dos processados e evitar o consumo de ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção, então não ficar muitas horas sem comer, embora isso seja extremamente individual. Comer com atenção, prestar atenção no que você come, um ambiente apropriado e sempre que possível com companhia, porque partilhar faz parte desse novo guia. Fazer compras em locais que ofereçam variedade de alimentos in natura, isso é muito importante, porque se a gente é exposto a isso, a gente acaba consumindo mais. Desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias. Eu falo que os programas de culinária, os reality shows, né, vieram justamente para isso. Uma defensora disso é a Rita Lobo, ela é embaixadora do Guia Alimentar no Brasil, então ela traz todo esse aspecto, né, de desenvolver e partilhar as habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação a importância que ela merece, justamente porque uma das maiores queixas, eu não tenho tempo para fazer esses alimentos. Não tenho tempo para organizar minha alimentação. Então, qual é o tempo que você vai dar para a alimentação, sendo que ela é uma das coisas mais importantes da sua vida, né? E se não for o caso, aí a gente vai partir para um fornecimento diferenciado, né? Dar preferência quando estiver fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora, uma alimentação mais fresca, e ser crítico quanto às mensagens nutricionais, às propagandas, às redes sociais e também quanto aos rótulos. Tá? Isso suscita um pouco daquela discussão política que eu falei para vocês no início sobre a nova rotulagem nutricional que foi aprovada, mas não foi aprovada da forma como foi proposta inicialmente. Então, a gente tem que ser crítico para poder fazer essas orientações. E para finalizar, eu deixo essa mensagem que cuidar da alimentação é cuidar de uma necessidade básica do homem, de extrema importância em sua vida. Saber alimentar-se de acordo com as suas necessidades significa comer para viver e não viver para comer. Eu gosto muito dessa frase de Sá, de 1989, e eu costumo dizer que a maioria, né, das pessoas, a gente tendo condições, não preciso comer tudo hoje, amanhã vai ter também. Então, eu preciso comer para viver. Muito obrigada, eu deixo aqui os meus contatos, espero que vocês tenham gostado e deixo o meu e-mail aqui, caso precisem de algumas orientações. Espero que tenham gostado e aproveitem aí o curso. Até mais. Tchau, tchau.